Dados, muito bom, louvor gostoso. Senhor, seja engrandecido cada dia mais. É sempre um prazer podermos louvar ao Senhor, adorar ao Senhor, exaltarmos o seu santo nome. Hoje vamos dar mais um passo com Jesus, o passo de número 125. Este passo é um passo em que Jesus conforta os seus discípulos. É a preparação de Jesus para se ausentar dos apóstolos e voltar ao seu estado original. E não só isso, Jesus está também preparando eles para aquele momento terrível que eles vivenciariam dele, a quem eles tanto amavam, indo para a cruz, indo para a morte. E Jesus prepara o psicológico deles, o espírito deles, prepara eles para esse momento difícil. Não é muito comum entre nós, seres humanos, a preparação para as etapas da vida. Lamentavelmente, nós tendemos a nos preparar para as coisas boas. A gente, Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te livre, não é assim? É dos pais para os filhos, essa expressão. E nós queremos tudo que é bom. Nós não queremos nada de ruim. Não cabe em nós a ideia de nós termos que passar por algum momento difícil, por alguma dor, por alguma perda, por algo que venha nos afligir. Nós não queremos. E nós não nos preparamos para isso. Temos uma fuga psicológica que é não pensar sobre isso. Eu fui criado em um lar em que nosso pai, quando alguém falava em morte, ele já ia dizendo, olha, tem outras coisas para conversar. Vamos conversar de outras coisas, deixa isso para lá. Então você veja que há sempre uma fuga dos assuntos que tratam dos embates da vida, das dificuldades, dos embaraços, das dores e das perdas. Ninguém quer que ninguém viaje e fique tempo sem se ver. Pais não querem que filhos mudem de país. Os que apoiam depois de muita resistência. Não é assim? Eu apoio meu filho ir, mas isso houve antes várias resistências. E para lá para quê? Porque fica a ideia, eu fico sem o controle, sem o domínio, sem a percepção do que possa estar acontecendo. E assim, em todos os lados. Só que o Criador em carne, o mestre dos mestres, o Senhor da vida, aquele que veio nos ensinar o caminho, a verdade e a vida, ele tem uma percepção diferente. Ele se prepara para esses momentos. E ele, sabendo da dificuldade dos seus discípulos, porque eles não eram diferentes de nós, ele sabendo que eles teriam grandes dificuldades naquela última hora dele aqui, ele vai confortar os discípulos e prepará-los para aquele momento de escuridão, não só a escuridão natural da madrugada em que ele está falando, mas também a escuridão que viria em termos psicológicos, a escuridão da morte de Jesus, a decepção e a frustração da condenação dele através de um julgamento totalmente injusto. Jesus queria prepará-los para isso. Então eu começo esse passo de número 125, chamando a atenção de todos vocês que estão aqui e aqueles que estão nos ouvindo em casa, para que se preparem para a vida.
Esta semana, conversando com a minha mãe, ou semana passada, conversando com a minha mãe, eu dizia a ela que eu sempre ouvi dela que ela está preparada para partir. Sempre ouvi isso da minha mãe. Ela só estou bem com Jesus e eu estou pronta para ir embora. E de repente eu olhei para ela e percebi algo. E eu disse para ela assim: mãe, não basta estar pronto para partir. É preciso estar pronto para ficar. Tem essa diferença aqui. Há quem, em sua espiritualidade, em sua comunhão com Deus, em seu aprendizado das coisas espirituais, diga: eu estou pronto para morrer. Mas isso não é o suficiente. É preciso estar pronto para viver. E com isso eu quero dizer que estar pronto para viver é estar pronto para aquilo que a vida nos traz. É estar pronto para as dificuldades, para as decepções, para as frustrações, para os equívocos. É estar pronto para cair e levantar. É estar pronto para caminhar mesmo diante das circunstâncias. É estar pronto para encarar o mar e dizer: eu posso andar sobre ele. É estar pronto para, em dado momento, aguardar, vendo que tudo está perdido, mas crer que o mar se abrirá diante da gente. É estar pronto para ser sustentado por Deus, quando olhamos para todos os lados e não temos nenhuma perspectiva de que há alimento para nós. E nós então crer que o Criador pode fazer chover pão do céu. Quem não está pronto vai ter grandes dores, grandes sofrimentos, vai ser torturado interiormente, se não tiver esta convicção, esta fé, esta coragem para viver, ainda que tudo se mostre contrário. É estar pronto para estar no meio do mar, mesmo com medo. E até pensar que quando alguém vem nos socorrer é um fantasma. É preciso estar pronto. É preciso estar pronto para a dor. É preciso estar pronto para a enfermidade. É preciso estar pronto para o leito. Porque às vezes está desenhado no percurso da nossa vida uns momentos lá no leito. E olha que eu já visitei vários enfermos e como no leito existem mudanças extraordinárias. Como funciona a metanoia quando se está no leito. Quantos arrependimentos surgiram no leito. Quanta conscientização, quanto homem, quanta mulher foi para o leito, cheio de soberba, mas saiu de lá humilde, consciente de que a vida é diferente do que ele pensava. Você entende? Às vezes, essa preparação do Cristo é para que nós entendamos que nem sempre os recursos são suficientes e que mesmo tendo, ninguém pode nos valer. Podemos chegar no percurso da vida ao estado da mulher hemorrágica que tinha gastado todos os seus haveres com os médicos sem nada lhe adiantar. E então surge nela a ideia, o desejo, a vontade, e não só isso, a intuição que a motiva a procurar Jesus e tocar na orla de seus vestidos. Surge nela a fé. Até então ela confiava nos seus recursos, mas agora, não tendo mais o que gastar, ela passa a confiar inteiramente em Deus. Diz: Deus, se eu tocar nas orlas do vestido de Jesus, eu saio. E é nesta convicção que ela vai até lá, se arrastando, quase não podendo caminhar. E toca nas orlas do vestido de Jesus, e conforme a frequência de sua fé, arranca a virtude do próprio Cristo, que a sarou naquele momento. Então, eu deixo aqui essa palavra, já no início desse passo de número 125. Jesus conforta os seus discípulos. João, capítulo 16, versículos 5 a 33. Nós temos aí o Cristo preparando os seus para as circunstâncias que viriam logo no clarear do dia. Entendeu?
Eles iam passar por coisas que eles nunca imaginavam, até não estavam preparados para isso. Então, não basta estar preparado para ir. Não basta estar preparado para o arrebatamento. Não basta estar preparado para morrer. É preciso estar preparado para viver. Amém? É madrugada. No capítulo 16 de João, versículos 5 a 33, é madrugada. Jesus está caminhando com os seus discípulos até os jardins do Getsêmani. O nosso mestre continua dando suas últimas instruções, como nós vimos desde o passo de número 121. Ele diz o seguinte: vocês ficaram tristes. Nem sempre as palavras de Jesus nos alegram. Tem gente que pensou, se Jesus falar comigo eu vou sair feliz, vou sair alegre. Nem sempre. Ele falou com seus discípulos e eles ficaram tristes ao saber das coisas que ele estava revelando. E nem sequer conseguiam perguntar para ele para onde ele ia. Porque ele estava dizendo que ia partir, que ia voltar à sua origem. Mas eles não conseguiram fazer pergunta alguma para ele. Nem sequer dessa origem, nem sequer para onde de fato ele vai. Eles emudeceram, ficaram tristes, estavam frustrados com as últimas palavras de Jesus. Mas Jesus intervém e ele diz: eu afirmo que devo partir para o bem de vocês. Eu preciso partir, eu preciso ir para o bem de vocês. Mas por que, Jesus? Porque somente quando eu for, o meu espírito encarnará em vocês. Olha que coisa interessante. Se Jesus não voltasse ao estado inicial, onde ele era só a palavra, se ele não voltasse ao mundo imaterial, nós jamais poderíamos dizer que o Espírito Santo de Deus habita em nós. Era preciso que ele fosse para que o Espírito viesse. Ele continua: quando vocês tiverem o meu Espírito, o mundo será convencido do quanto errou. O meu Espírito convencerá os homens sobre a minha justiça e o meu juízo. É preciso que o Espírito venha sobre vocês para que haja uma percepção da ação do Espírito de Deus na vida de todo ser humano. De sorte que todos que fazemos parte da comunhão com Cristo, do corpo de Cristo, todos que fazemos parte, somos raminhos do tronco da videira verdadeira, somos células do corpo místico de Cristo. Todos nós que fazemos parte dessa comunhão no Espírito, revelamos para o mundo tudo que Jesus veio fazer. Todas as ações de Jesus e o poder de Deus sobre nós. A maioria de nós não tem noção, da presença do Espírito em nós. Não tem noção da obra do Espírito Santo na nossa vida. Nós ainda enxergamos muito assim enigmaticamente, como que atrás de um véu, ou como quem olha um espelho embaçado. É assim que nós enxergamos a vida espiritual. São poucos que têm uma plena percepção da vida do Espírito em nós. Então Jesus vai trabalhando, ele diz: olha, o meu Espírito convencerá os homens sobre a minha justiça e o meu juízo. Ou seja, o Espírito de Cristo encarnado em nós. Você entende quando eu falo a palavra encarnado? É o Espírito de Deus morando em nós. O Espírito de Deus fazendo parte da intimidade no nosso espírito. Ou seja, ele tem uma missão tríplice em nós. O Espírito de Deus morando em nós tem uma missão tríplice. Qual é? Primeiro, convencer dos erros. Segundo, convencer da justiça. Terceiro, convencer do juízo.
Essa é a missão do Espírito Santo na nossa vida. Primeiro, convencer que há erros na vida humana, nos caminhos humanos, nas escolhas humanas, nos sistemas humanos, no mundo governado pelo ser humano. Há erros. Segundo, é preciso convencer da justiça. E a justiça aqui, ele vai continuar, ele diz, convencerá dos erros porque os homens erram ao não confiar em mim. Ouviu-se muito na igreja falar sobre pecado e ficou-se muito olhando para o que é pecado. Desde os primórdios da minha infância, ouvia falar, vai na praia é pecado, ver televisão é pecado, as irmãs cortar cabelo é pecado, entende? Não usar essa roupa ou usar aquela roupa é pecado. Só que Jesus fala que o pecado, o erro, é bem diferente do que imaginamos. O grande erro, o grande pecado é não confiar no enviado de Deus. Não existe pecado maior do que conhecer as palavras de Deus anunciadas por Cristo e não dar valor a elas. Não existe nenhum erro maior do que esse. Entendeu? Um homem, uma mulher pode ser zeloso dos costumes religiosos, das suas tradições, pode ser zeloso das tradições de seus pais ou do povo onde ele convive, da nação onde ele veio a nascer. Contudo, se ele não obedecer a Cristo, se não der ouvido a Cristo, se não conceber o ensino do Cristo, aí está o seu grande erro. O erro está aqui. Você pode discutir todas as coisas, pode estudar tudo que você encontrar pela frente. Você pode estudar os maiores livros religiosos e pode mergulhar na filosofia e na psicologia. Você pode buscar ser uma pessoa de grande cultura e expandir o conhecimento cultural em várias nações e viajar o mundo todo e trazer muito conhecimento para você, mas aonde você for, aonde você estiver, e se você não der ouvidos ao ensino de Cristo, você está errando. Se você não amar o seu próximo, você está errando. E aí não importa a sua religião. Se você não fizer para os outros aquilo que você quer para você, você está errando. Se você egocentricamente faz o melhor para você e o mal para os outros, você está errando. E assim somos. Erramos quando não aceitamos os ensinos do Cristo. E não aceitar os ensinos do Cristo é não confiar no Cristo. E esse é o grande erro, o grande pecado. Jesus continua, convencerá do plano de justiça, porque não estarei mais aqui em carne. Porque um convencimento espiritual da prática da justiça. Porque até então os discípulos, eles tinham um exemplo, um protótipo do homem perfeito, do homem que transcende o 666, o homem que sabe viver o 777, o homem que não vive pela matéria, mas entregou-se a uma vida imaterial, mergulhada no Espírito, mergulhada em Deus. Ele disse, quando eu for, vocês não vão ter mais para quem olhar. Ele está falando com os seus discípulos. Então, o próprio Espírito meu, ele convencerá do plano de justiça que o Pai tem para todos vocês. E qual é o plano de justiça? Imitá-lo. Colocar em prática os seus ensinamentos. Andar segundo a vontade de Deus. Ele ainda continua, convencerá do juízo. Por quê? Porque o príncipe deste sistema de coisas foi julgado. Aqui nós temos duas vertentes. Primeiro, porque ele, o Cristo,
já estava dentro do plano arquitetado pelos príncipes de Jerusalém e pelos religiosos de Jerusalém para ser levado à crucificação. Eles iam fazer de tudo para matá-lo. Então ele já estava julgado. Jesus, quando foi levado a julgamento, já estava condenado. Ele foi um prisioneiro que não teve direito à defesa. Entende? Falsas testemunhas o acusaram. Então, ele é o principal entre todos os homens. É o herdeiro das parábolas que nós estudamos anteriormente. Aquele herdeiro que os homens pegaram, avançaram nele e o mataram. Ele é o príncipe das terras do Criador, o dono de tudo. Pois está escrito, mais tarde, Paulo vai escrever em sua carta e disse, porque por ele, para ele e por meio dele são todas as coisas. Ele é o Filho de Deus, o Filho do Criador, e como tal é o príncipe do mundo que já julgaram. Mas nós também podemos olhar por outro foco e tirarmos uma lição também para nós, porque também já estava julgado o ego. Ele é o único que não se deixou vencer pelo ego. Ele é o único que venceu o seu próprio ego. Ninguém antes dele, ninguém conseguiu vencer o próprio ego, mas ele vence o seu ego, porque tendo poder para fazer cair os seus adversários, tendo poder para paralisar qualquer um que quisesse tocar nele, ele não se deixa levar pelos seus poderes. Desde o início do Evangelho, quando no princípio do seu ministério, nós olhamos que Jesus foi tentado por seu ego, o que eu chamo de diabo. Foi tentado em seu ego a fazer das pedras pães, quando estava em jejum e com fome, após 40 dias. Ele foi tentado a usar dos poderes para si próprio, mas não cedeu. Foi tentado a ficar com a glória dos reinos do mundo. Isso era o seu ego, entende? Contra todo o posicionamento do seu poder, porque tendo ele o poder de Deus em si, podia ele assumir qualquer cadeira em qualquer nação, governaria ele o mundo, como há um desejo na atualidade daqueles que, sendo anticristos, querem um governo único e um poder que domine todos os outros homens. Jesus negou a si mesmo e não usou dos seus poderes para conquistar as glórias do mundo. Ora, amados, em tudo ele foi tentado, em tudo ele foi provado, e em nada ele cedeu, em nada ele errou. Então, já estava julgado também, neste sentido, qualquer tipo de egocentrismo que quisesse dominar os outros homens. Veja o que aconteceu, ele diz, por isso já está julgado o príncipe do mundo. Ele continua, eu gostaria de poder revelar para vocês tantas outras coisas, mas vocês não estão preparados e não conseguem, não suportam. Vocês não teriam capacidade para suportar. Eu, quando estava estudando esse texto e observando aqui a leitura, eu fiquei pensando, meu Deus, quanto Deus tem para nós. As coisas que Deus tem para nós não conseguimos imaginar. A relação com Deus é tão grande, mas nós nos entregamos a Deus aos pouquinhos. Nós ainda estamos num processo de entrega. Nenhum de nós se entregou inteiramente na mão de Deus até hoje. Ô irmão Adilson, é muita ousadia tu falar que nenhum. Eu estou dizendo nenhum de nós. Eu conheço aqui cada um de vocês e vocês me conhecem. Não tem um aqui nessa casa que possa dizer, olha, eu me entreguei inteiramente nas mãos de Deus. Não é verdade. Nossos interesses pela vida material muitas vezes sufocam a nossa entrega a Deus. Nossos cuidados com as coisas deste mundo sufocam
o zelo pelas coisas de Deus. Nós trocamos Deus por qualquer coisa, porque, lamentavelmente, somos incapacitados de enxergar a grandiosidade de um homem, de uma mulher, de um jovem, uma criança entregue inteiramente nas mãos de Deus. Pelo tempo que nós viemos servindo a Deus, e por todo o testemunho das Escrituras que nós temos, éramos para ser iguaizinhos Jesus. Iguaizinhos Jesus. Poderosos, mansos, pacientes, santos, abençoadores. Nós éramos para ser iguaizinhos a Ele em tudo. Sábios, tendo comunhão com o Pai para revelar muitas coisas para o mundo. Era para nós fazermos viagens, vou usar uma expressão, não se assuste, mas é exatamente essa expressão. Era para nós estarmos fazendo viagens astrais. Ô irmão, isso não é espiritismo? Não é, não. Éramos para fazer viagens até a presença do Altíssimo no plano imaterial constantemente. Como Paulo, como João, apóstolos de Jesus, que foram convidados a chegar mais ali em cima. Esse mais ali em cima não está na distância, está na saída do corpo para o plano da imatéria, aonde as revelações não têm o véu da matéria. E tudo é claro, e tudo é compreensível. Onde a vida é exposta na sua plenitude, passado, presente e futuro. E por que não usufruímos destas coisas? Porque não estamos ainda preparados para suportar. Alguns de nós, se viajasse como Paulo, nos planos do terceiro céu, na terceira camada da revelação, entre o véu da matéria e da imaterialidade. Se alguns de nós viajasse lá nesse plano aonde Paulo foi, talvez voltaríamos e não tivéssemos condições mais de servir a Deus. De tanto orgulho, de tanta soberba, de se achar tão importante. O próprio Paulo teve dificuldade. Quando voltou das suas revelações nos planos de viagens astrais, ele chega aqui e Deus precisa colocar nele um espinhozinho, ou permitir um espinho na sua carne. Algo que o incomodava, a tal ponto dele orar 3 vezes pelo mesmo assunto. E o Senhor então revela para ele por que o espinho está na sua carne. Por que aquela fraqueza? Por que aquela doença? Não sabemos. Por que aquele negócio? Por que aquela fragilidade? Era algo que o incomodava. Na sua expressão, algo que o esmurrava na própria carne. Uma doença que o consumia. Uma dor que o invadia. Um desmaio que o derrubava. Não sabemos. Era um espinho que o incomodava. E ele disse, ó Deus, tira de mim esse negócio aqui. Por que isso está acontecendo comigo? E Deus disse, não vou tirar coisa nenhuma. Você precisa dessa fragilidade. Porque senão você se orgulha das revelações que recebeu. Você não está preparado o suficiente para viver com as revelações que ganhou e com a saúde plena. Então, para tu não te orgulhar, vai ficar no equilíbrio. Olha a dualidade, fazendo Deus o equilíbrio entre grande revelação a um homem e também um espinho que o fragiliza constantemente, diariamente. Sendo que ele disse, para que eu não me orgulhasse, foi-me dado um espinho na carne. Você entende? Ora, Jesus diz, eu gostaria de poder revelar para vocês tantas outras coisas, mas vocês não estão preparados e não suportariam. De servos e alunos, eles passaram a ser amigos de Jesus. Começaram como servos, seguidores, obedientes, logo se tornaram alunos, foram separados para estar com Jesus aonde Jesus estava, mas dali para frente galgaram uma posição maior, porque de servo passaram a discípulos, de discípulos passaram a amigos, e mesmo sendo amigos, ainda não sabiam toda a verdade a respeito de Jesus,
não tinham a revelação plena das coisas de Deus para eles. Vocês conseguem entender? Somos amigos de Jesus. Mas isso não é tudo. Deus tem muito mais coisa para nós. Não basta ser amigo. Deus quer nos dar mais. Só que Ele só pode dar conforme a capacidade do vaso. Paulo diz que nós temos esse grande tesouro da manifestação divina em vasos de barro. Nós somos feitos do pó. E esse tesouro da espiritualidade está nessa fragilidade formada do pó, que muitas e a maioria das vezes nós estamos mais inclinados para o pó, aquilo que eu chamo aqui de 666, o carbono da formação do nosso corpo, entende? Do que para a vida 77, que é a vida na espiritualidade plena. Lamentavelmente, como nós damos valor à aparência, ao corpo, à roupa, ao dinheiro, à casa, como somos bobos! E não damos valor devido à comunhão com Deus, à intimidade com Deus, à revelação de Deus, às palavras de Deus, às coisas de Deus, à vida com Deus. É isso que Jesus está dizendo, eu tenho mais coisa, mas vocês são lentos, são tardios de coração para crer em tudo que eu falo. Vocês têm dificuldade, vocês, ainda como crianças, vocês trocam barra de chocolate, deixam a barra de ouro. Pega a criança, bota ali, bota uma barrinha de chocolate e uma barrinha de ouro. Ela vai pegar o ouro, balançar assim, joga ali e vai comer o chocolate, ela vai querer o chocolate. Porque não entende os valores que estão no ouro, inseridos, contidos no ouro. Assim somos nós, nos lambuzamos com o chocolate da carnalidade, com o chocolate da vida, da aparência, com as coisas que passam, e deixamos o ouro dos valores eternos, das coisas eternas, daquilo que é maior, daquilo que é a fonte da saúde, da vida. Oh, meu Deus, nós precisamos aprender isto. Quantas vezes o mestre quer revelar mais coisas, mas é impedido de continuar por ver seus alunos despreparados. É neste contexto que Jesus diz, não posso dizer mais nada para vocês. Vocês estão tão entristecidos com uma coisinha aqui, outra coisinha ali. Vocês estão tão envolvidos com a vida 666, que eu não posso dizer mais nada para vocês. Não cabe, vocês estão cheios de bobagens, que não cabem mais as glórias que eu tenho para vocês. É isso que ele fala. Ele continua. Agora eu não posso revelar mais, porque vocês não suportam. Mas o meu Espírito guiará vocês, revelando toda a verdade. Eu não posso fazer mais nada, o meu tempo está chegando. Eu tenho que ir daqui a pouquinho. E eu não tenho mais como ajudar vocês, diz Jesus. Mas o meu Espírito, ele continuará ajudando. O meu Espírito virá e ele ajudará vocês. A minha história será exaltada através do meu Espírito em vocês. Como, Senhor? Ora é que o meu Espírito vai trabalhar em cada um de vocês e o meu nome será glorificado. Em o nome do Pai, do Criador, porque em Jesus está contido toda a revelação de Deus. Então Deus é glorificado, Deus é exaltado, Cristo é exaltado, quando cada um de nós, guiados pelo Espírito, ungidos pelo Espírito, inspirados pelo Espírito, tomamos as decisões certas na vida. Ainda, só mais um pouco e vocês não me verão. E então, depois de um pouco de tempo, e vocês me verão novamente. Versículo 16. Vê que a metáfora aqui é se, de um lado, nós somos
um cristão verdadeiro, quem olhar para nós vai ver Cristo. Se nós realmente somos obedientes a Cristo, Ele está dizendo, olha, vai passar um tempinho e ninguém vai me ver mais. Mas vocês me veem. Vocês vão me ver. Vocês vão olhar um para o outro e vocês vão dizer, poxa, o Espírito de Jesus está aqui. Jesus está presente nesse irmão, Jesus está presente nessa irmã. Olha, irmão, essa mudança aqui na sua vida é resultado do Espírito de Deus. Eu vejo Deus em você. Eu vejo que Deus usa você. Eu vejo que há uma obra do Espírito do Cristo em você. É isso que ele está dizendo. Mais um pouquinho, e vocês vão me ver de novo. João diz que alguns dos discípulos disseram uns aos outros, vocês entenderam? Pedro olha para o Mateus, Mateus entendesse? Não. Ô Tomé, tu entendeu o que ele falou aí? E o Tomé disse, eu não entendi também não. Jesus está falando e eles olham um para o outro e dizem, olha, eu não entendi. Vocês entenderam? Não. O que o mestre quer dizer? Só mais um pouco? Não sabemos o que ele fala. Por que nós vamos ver ele um pouquinho, daqui a pouco não vamos ver mais, daqui a pouco vamos ver de novo? Eles ficam discutindo entre eles aqui nesse texto. Então, Jesus, o mestre, ele olha para eles e percebe que eles estão com desejo de fazer perguntas, mas ao mesmo tempo entristecidos, não querem perguntar diretamente. Jesus tem essa percepção. Ele sabe o que a gente precisa. Ele sabe o Criador, porque em Jesus eu estou vendo o Criador. O Criador sabe tudo a nosso respeito. O Criador manifestado em Jesus tem a sua onisciência. Ora, a percepção que Jesus tem é a revelação do Pai. Ele disse, olha, então o mestre percebendo sobre o que ele quis dizer e explicou. Disse, olha, ele estava perguntando sobre o que ele queria dizer e ele explicou. Na verdade, vocês, agora ele diretamente, na verdade vocês chorarão e sofrerão muito enquanto o sistema comemorará. Para aí, o sistema vai comemorar? Sim. Mas todo o sofrimento de vocês aqui será recompensado em grande alegria. Olha, vocês vão ter um momento, um tempo aqui de tristeza, de profunda tristeza. Ele sabia que eles iam prender ele. Ele sabia que o Judas já estava trazendo a turma. Ele estava ali sabendo do que ia acontecer. E ele então olha para eles, que estão totalmente despreparados. Porque não passa pela ideia deles, até porque eles tinham vontade que Jesus fosse o governador, destituísse César, dominasse o reino. Era tudo daqui, eles também estavam tudo com a cabeça aqui. O negócio deles era todo aqui. E agora Jesus está dizendo que, olha, o sistema vai ficar todo contente, vai comemorar. E vocês vão chorar. Mas logo depois, vocês vão ter grande alegria, porque ele já sabia que ao terceiro dia iria ressuscitar. Ele está sabendo de tudo. Então ele conta uma parábola, uma pequena metáfora. Ele diz, uma mulher sente dores quando dá à luz. Mas ao nascimento, a alegria de ver a criança nascida é tão grande que ela esquece todo o sofrimento que teve. Assim vai ser com vocês, da mesma forma. É com vocês. Agora que está chegando a hora, vocês estão abatidos. Mas quando vocês me verem novamente, ficarão tão felizes que nunca mais ninguém conseguirá tirar a alegria de vocês. Olha que coisa tremenda. Ele já está vendo aqueles dias da ressurreição e aqueles 40 dias pós-ressurreição em que ele estaria com eles e apareceria para eles. Ele está vendo. Ele já está falando lá do caminho de Emaús, que vai acontecer lá na frente. Ele está falando da reunião no cenáculo, do bate-papo, do piquenique, do ressuscitado assando peixinho na beira da praia. Ele está falando da aparição entre os seus irmãos e irmãs e das recomendações que ele daria lá no monte
antes da ascensão, para 500 dos seus discípulos. Olha só que coisa extraordinária. Só que como no início dessa palavra eu disse, as pessoas são despreparadas, porque não pensam nunca o pior. Não pensam em possibilidades de perda, não pensam em possibilidades de sofrimento, não pensam em possibilidade de enfermar, não pensam em possibilidade de acidentes. Consequentemente, quando acontece alguma dessas coisas, se desesperam, ficam tão afligidos que alguns morrem com a notícia. O despreparo das pessoas é tão grande que alguns morrem com a notícia do acidente de outros. Olha, houve um choque, bateu o carro tal, estava dentro o teu filho. Estava o teu filho, estava a tua filha. Morreu. E quando diz morreu, cai o pai também. Morre também. Por causa do despreparo. A dor psicológica é tão profunda que o indivíduo morre junto. Vários casos já aconteceu assim, por causa do despreparo. Jesus está com isso nos ensinando, preparem-se. E ele fala, várias vezes ele nos ensinou, preparem-se, vigiem. Olha, eu estou antecipando as coisas. Aprendam a refletir. Calcule o dia. O dia inicia na noite. Você sabia disso? Quando você olha o Gênesis, foi à tarde e amanhã o primeiro dia. Foi à tarde e amanhã o segundo dia. O dia começa sempre no entardecer. É primeiro o entardecer. É primeiro a escuridão. É primeiro a noite. E depois a luz. É assim que funciona. Por que primeiro à noite? Porque o dia começa no entardecer. Porque você tem o descanso e o planejamento para o dia seguinte. Lamentavelmente, na correria da vida moderna, ninguém planeja mais nada. A maioria das pessoas vão correndo até a meia-noite, já não descansam mais no horário certo. E vão até a meia-noite em correria, e quando deitam, chega e dorme sem nenhum planejamento. Levantam ao amanhecer, sem saber o que fazer, a não ser estar no piloto automático para o trabalho, para voltar à empresa, para ir lá. Não tem planejamento. Não há preparação para o enfrentamento do dia. Ora, o que Jesus está nos ensinando e preparando os discípulos é para os impactos do dia seguinte. Ele está aqui preparando eles na madrugada para no amanhecer ele estar pronto para encarar o que vier. Quando se estuda o princípio do dia iniciado na noite, a gente aprende o planejamento para as coisas do amanhecer. Isso está no princípio do desenho. Desenho. Do projeto. Projete o seu dia. Projete a sua vida. Alguém se assustou um dia que eu falei, eu acho, não lembro se falei aqui, mas falei para um irmão. Ele me fez umas perguntas. Se acontecesse com meu filho, se acontecesse com a minha filha, determinada coisa, eu disse, irmão, eu já fiz a cerimônia fúnebre de todos eles. Ele ficou horrorizado. Que às vezes a verdade deixa o outro em terror, né? Porque tem gente que não conversa a verdade, entende? Mas eu converso, entende? Eu já sepultei a Gui, ela não sabe, vai ficar sabendo agora, entendeu? A minha mãe, os meus irmãos, ela disse, mas Deus não acha estranho falar isso? Porque eu sou um ministrador da palavra, um enviado de Deus para anunciar o evangelho. E se Jesus chamar hoje um filho meu, quem é que vai lá ministrar? Não sou eu? E se eu não me preparo para isso? Acontece como alguns pastores que tem por aí, que perdem a fé. Alguns apostataram da fé quando morreu o seu filho. Acontece como alguns líderes por aí que botam a perder tudo que ensinaram.
A sua fé fica abalada de tal maneira que é destruída. Então eu aprendi com Jesus a me preparar para o dia que vai amanhecer. Eu me preparo quando saio de casa. Entende? Eu não oro assim, ô Senhor, me livra de acidente. Não, eu vou para um trânsito pesado. Entende? Hoje você sai daqui da fazenda, vai no Cidade Nova, vai no bairro Cordeiros, vai lá na Murta. Você é uma tranqueira só. Entendeu? E tem gente agitada, tem gente irritada, tem gente nervosa, tem gente atribulada, tem gente que já não está tão atribulada que nem enxerga mais direito, de uma vida tão ruim que está levando. Eu preciso estar preparado para viver no meio dessa gente. Você precisa estar preparado para viver no meio dessa gente. Agora, e eu, como é que vou andar? Como é que vou me comportar? Como vou agir? Ah, irmão, e se houver um acidente? É isso que eu oro. Senhor, me dá a graça de manter a postura de um cristão autêntico. Me dá paciência para entender aquele que não tem paciência. Me dá amor para suportar os que me odeiam. Dá-me, Senhor, sabedoria para ignorar a ignorância do ignorante. Você entende? É assim que eu oro. Eu não peço, me livra de acidente. O Senhor não tem que me livrar de acidente. Quando eu ligo o carro e saio de casa, eu estou sujeito a um acidente. Eu estou sujeito, começou. Até quando para o carro, dependendo, a gente às vezes escolhe a sombrinha da árvore. Ora, pode a árvore cair. É a lei da gravidade, se a árvore estiver velhinha, comidinha de cupim por dentro, entendeu? Ela pode cair em cima do carro. Preparação para viver. Jesus está preparando os seus discípulos. Ele diz, da mesma forma é com vocês. Da mesma forma, voltando à parábola, a pequena parábola da mulher que teve a criança, que sente as dores e depois esquece das dores ao ver a criança em seus braços. Da mesma forma é com vocês. Agora que está chegando a hora, vocês estão abatidos. Mas quando vocês me verem novamente, ficarão tão felizes que nunca mais ninguém vai tirar a alegria de vocês. Deste dia em diante vocês não orarão. Deste dia qual? Daquele dia que ele está falando. Deste dia em diante vocês não orarão mais para mim diretamente, pois eu estarei em vocês. Ou seja, olha, agora eu vou me ausentar daqui a pouquinho e vocês não vão pedir mais nada para mim, não. Vocês não vão dizer mais, Jesus, não vai dar mais. Vocês nem vão chegar mais perto. O Pedro que o diga, né? Que ficou seguindo ele lá de longe assim e ficou tendo problema até para se declarar que era um discípulo de Jesus, né? Com medo de ser preso também. Essa é a verdade. E ele disse, então vocês não vão pedir mais nada para mim diretamente. Mas quando o Espírito voltar e habitar em vocês, vocês vão saber que eu estou em vocês. O Espírito que vai vir é o Espírito dele próprio. Até agora vocês não precisavam orar para meu Espírito, pois eu estou com vocês. Mas deste dia em diante vocês pedirão em meu nome e receberão. Assim vocês serão felizes completamente. É claro, hoje quando nós pedimos em nome de Jesus, não é o nome mágico, o nome pelo nome. Eu acho que eu já falei isso aqui lá atrás. Né? Porque tem gente que pensa, fala o nome de Jesus, entende, dá terremoto. Fala o nome de Jesus, já a enfermidade é curada. Fala o nome de Jesus, não é assim. Em meu nome é na identificação do que eu sou. O nome é o suprassumo, entende? Da essência do Cristo. É a essência dele. Então, em meu nome, é no que eu sou, na compreensão, na dimensão espiritual, do alcance da vossa fé, da vossa percepção, vocês falarão comigo e receberão. Lamentavelmente, as igrejas ensinaram, não, ore em nome de Jesus. O cara todo estragado, todo esculhambado, ele vai lá e diz, Jesus, é no teu nome. Entende? Sai Satanás, em nome de Jesus. Sai nada. Não tem nada, entendeu?
Mas é o uso errado, equivocado do nome, a incompreensão do que o nome significa. Quando ele diz em meu nome, por mim, através de mim, na essência minha em vocês, na intimidade, na compreensão do que eu sou, vocês vão pedir e receber. No entendimento de que eu não estarei mais em carne com vocês, mas o meu espírito estará com vocês. Posto que na carne eu sou presencial, mas no espírito eu sou onipresente. Agora vocês vão entender que quando vocês conversar, pedir, desejar, quando vocês clamar, vocês terão respostas, os desejos do coração de vocês serão supridos na compreensão plena do que eu sou para vocês. Isso é o meu nome. É nesse sentido que é o uso do nome de Jesus. Jesus continua: acabou agora o tempo em que tenho ensinado vocês através de metáforas. Tudo que eu ensinei até agora, eu sempre usei metáforas e comparações daqui e de lá, parábolas, né? Agora acabou o tempo em que eu vou falar com vocês através de metáforas. Ao encarnar o meu espírito, vocês entenderão todas as metáforas. Olha aqui. Alguém diz assim: eu leio as parábolas e não entendo nada. Falta o espírito. Tem que ler as parábolas no espírito do Cristo, na visão do Cristo. Vai ler uma parábola? Leia ela. Cristo está falando dele aqui para mim. Nesse sentido, eu concordo com Caio Fábio. Jesus é a chave hermenêutica da Bíblia. Ler Bíblia sem compreender que ela está falando de Jesus, que ela está revelando o Criador em Jesus, é não entender nada. É não entender nada. Então ele disse: olha, eu não vou usar mais metáfora, mas agora eu vou falar claramente. O meu espírito habitará em vocês, e quando vocês receberem o meu espírito, vocês vão entender todas as metáforas que eu falei. Vai ficar claro para vocês. Então os discípulos disseram, eu não precisarei falar mais com o Criador diante de vocês, para que vocês creiam, porque agora já sabem que o Criador está em mim. Ele está dizendo: eu orei. Você sabe que Jesus orou, né? Ele orou em algumas oportunidades, orou sobre Jerusalém, orou muitas vezes no Getsêmani, orou no Jardim das Oliveiras, orou lá diante do sepulcro de Lázaro. Mas todas essas orações era com a intenção de fazer as pessoas entender que há um espírito maior que nos conecta ao todo, o Criador. Todas as orações dele não era para ele propriamente dito. Ele mesmo já tinha a consciência plena de tudo que o Criador é, que o Criador estava nele. Ele disse: eu participo da vida do Criador, o Criador, eu só tenho vida porque o Criador está em mim. Essa é a visão dele. Ele disse: então eu agora já não preciso mais falar com o Criador diante de vocês, não preciso mais fazer oração para vocês verem que eu estou orando. Eu não preciso mais agir dessa maneira para vocês adquirirem a compreensão de que o Criador está em mim. Vocês sabem, versículo 28, que o Criador veio ao mundo em matéria e agora deixará a matéria para voltar à imatéria. Vocês sabem que o Criador manifestou-se na matéria, usou a matéria do meu corpo para manifestar-se à humanidade. E agora vocês já estão sabendo que eu vou deixar a matéria, o Criador vai sair do corpo material, vai embora do corpo material. Então os discípulos disseram para ele: pela primeira vez nós estamos conseguindo entendê-lo claramente. Isso aqui me chama a atenção, e me faz lembrar de um amigo meu que sempre diz: mas Adilson, eles eram difíceis de entendimento. Ou gente ruim para entender. E eu digo sempre para o meu amigo: olha, é igualzinho hoje. A gente explica, mas como tem gente que é difícil de entendimento?
E é a maioria, entendeu? Alguns ainda buscam o emocionalismo, alguns ainda buscam uma amostrazinha aqui de religiosidade ali. Tem gente que, se ele não derramar uma lágrima, Jesus não está aqui. Entendeu? Se ele não falar uma língua bem estranha, chupa bala house, entende? Se ele não falar assim, né? Se ele não falar dessa forma, né? Ou como o irmãozinho que ganhou uma balinha, sabe que bala macia, né? Então, se a língua não soar estranha, não tem poder de Deus. As pessoas não entendem. Irmão, nós não fomos chamados para dar amostragem nenhuma de vida extraordinária. Nós fomos chamados para viver extraordinariamente. Essa é a grande verdade. Cristo em vós, esperança da glória. Essa é a grande verdade. Então os discípulos, olha, pela primeira vez nós estamos conseguindo entendê-lo claramente. Poxa vida, 3 anos e meio, vendo milagre, aprendendo, sendo ensinado em todas as áreas. E agora aqui, no finzinho, agora é que nós entendemos claramente, até agora não entendemos nada. Tem irmão que está aqui há 15 anos, Júnior. Eu não entendo a Deus. Eu não sei. Eu não entendo a Deus. Eu acho que vai morrer de velho e não entende nunca mais. Entendeu? É simples de entender a Deus. Olha para Jesus. Estuda a palavra de Jesus. Vive a proposta de Jesus. E você vai entender o Deus. É só isso que o Deus tem, nada mais. João ainda registra a fala dos discípulos. Ele diz: agora sim, podemos compreender que o Criador onisciente está em você. Por que eles dizem que agora eles compreendem que o Criador onisciente está nele? Não estão dizendo que ele é onisciente. Estão dizendo que o Criador onisciente está nele. Ele está tendo participação da revelação na onisciência divina. Por quê? Porque ele respondeu eles a pergunta que eles queriam fazer sem que eles fizessem a pergunta. Entendeu? Nós podemos dizer que ele fez uma leitura da mente deles. Nós podemos dizer que ele olhou dentro dos olhos dele e exerceu a telepatia. Nós podemos dizer o que quiser, mas os discípulos compreenderam: o Criador onisciente está em ti. O Criador, o Pai realmente habita em ti. Agora sim podemos compreender que o Criador onisciente está em você. E nem precisamos lhe perguntar nada. Agora cremos que você é uma emanação do próprio Criador. Agora nós acreditamos que tu veio mesmo do Criador. O Criador te gerou de uma forma toda especial. E tu viesse de universos múltiplos, de lugares desconhecidos a nós. Tu saísse da presença do próprio Criador e te manifestasse aqui nesse mundo visível, para que nós pudéssemos conhecer o invisível através da visibilidade tua. Tu te manifestasse, em ti se revela o Criador de todas as coisas. Então ele olha para eles e diz: vocês agora estão entendendo? Como qualquer professor, ele olha: vocês entenderam? Conseguiram entender? Falta alguma explicação ainda? Ele disse: não, agora nós entendemos. Agora nós estamos entendendo. A hora está chegando de Jesus, e na verdade já chegou, quando vocês me abandonarão. Agora, estou todo alegre porque agora entenderam. Aí Jesus: então agora você já pode ganhar mais uma pitadinha de verdade. Vocês entenderam, né? Vocês estão tudo felizes comigo agora. Agora vocês sabem que o Criador está em mim, que tudo que eu estou falando não vai cair por terra. Vocês já entenderam? Entendemos, nós entendemos. Pois é, então tem mais uma revelaçãozinha. Qual é, Jesus? Na verdade, já chegou a hora quando vocês vão me abandonar.
Como é que é, Jesus? Para, brincadeira não, né? Como é que é? Nós entendemos, agora que nós estamos todos alegres, tu diz que nós vamos te abandonar, sim. Cada um de vocês irá para a sua família. Vocês não vão querer mais estar perto de mim. Eu estou lembrando aqui de algumas coisas que aconteceram nessa casa. Pessoas que me abraçaram, pessoas que me beijaram, pessoas que me elogiaram, pessoas que chegaram e disseram, olha, irmão Adilson, ninguém ensinou como tu ensina. E eu só dou uma olhadinha assim, que eu já conheço esse tipo de atitude. Agora nós já sabemos. E daqui a pouco eles desaparecem. Eles desaparecem. Vão embora. E interessante que lá longe, nos lugares em que eles vão, eu sou o culpado desse tempo. Eu sou o culpado. Um é porque eu não visitei, outro é porque eu falei uma palavra que ele não gostou, mas eu não estou aqui para falar nada que vocês gostam. Eu não saio de casa para vir aqui dizer o que vocês gostam. Não, se alguém pensa isso, está enganado. Outra é porque diz que tem coisa que o irmão Adilson não precisa falar. Mas e quem que escolhe o que eu vou falar? Quem é? A quem foi dada a autoridade para fazer uma votação aí, para dizer o que eu vou falar hoje? Aquele que me chamou disse, prega o evangelho. E o evangelho é verdade. O evangelho é verdade. Eu não recebi o meu chamamento de homem algum. Não foi pelo homem eu estava calado. Pelo homem eu estava num cantinho esquecido. Mas aquele que me chamou, ele disse, prega o evangelho a Deus. Semeia a semente do reino. Fala a palavra do reino. Anuncia os meus ensinos. Ensina as pessoas a guardar a minha palavra. Pronto. E, portanto, quando comecei a ensinar o evangelho, não consultei carne nem sangue, como diz o Paulo. Não fui perguntar para minha mãe se ela concordava, nem para o meu pai. Não perguntei para meus irmãos se eles me apoiavam ou não. Eu simplesmente saí pregando o evangelho. E estou pregando o evangelho há esses anos todos. Sempre dependendo do Senhor. Porque aquele que me chamou também disse para mim, vai que eu cuido de ti. E até hoje, nenhuma de todas as suas palavras caiu por terra. Você entende o que é isso? Então não vim aqui para agradar o homem, para satisfazer desejos humanos. Eu venho aqui para falar para pessoas que têm sede e fome de justiça. Que há um Deus, Criador de todas as coisas, que manifestou-se através de uma emanação na carne, que ele chama de filho. E essa emanação chamada filho, entende? Do Criador, nos ensinou o caminho que leva à vida perdurável, à vida que não tem fim. Eu creio nele de todo o meu coração, aleluia, e anuncio todas as suas palavras. Se alguém quer um cantinho para fazer festinha, pode procurar em outro lugar. Se alguém quer uma religiãozinha para chamar de sua, pode procurar em outro lugar. Se alguém deseja uma posiçãozinha e quer ser chamado de ancião, de diácono, de evangelista, pastor, ou outra coisa, pode procurar noutra parte, porque aqui não vai ter. Se alguém quer ter um cargozinho para ele chamar de seu, pode ir para outro canto. Você entende o que eu estou falando nessa noite? Ou ainda está obscuro? Está claro? Eu só tenho uma coisa para vocês. O Evangelho de Jesus. Ele me basta. Acabou. Vocês vão me abandonar, dizendo. Nós já entendemos. E ele olha, está, agora vocês entenderam, né? Mas eu tenho uma nova, vocês vão me abandonar. Cada um de vocês vai voltar para os seus, para a sua família, para a sua origem. Tudo isso que ensinei a vocês foi para que, seguindo meus ensinos,
vocês tenham paz. Tudo que eu falei, tudo que eu ensinei tem um único objetivo. É que depois, Jesus tinha essa paciência. Você entende? Jesus tinha essa paciência de saber que eles demoravam a aprender. Que quando eles diziam que tinha aprendido, tá? Ele sabia que ainda iam passar por um estágio de tropeço. Iam abandonar ele. E ele, sabendo que iam abandonar, sabia também que eles iam voltar depois. Que ele ia se manifestar, já ressurreto. E por isso ele não ressuscita e vai direto. Ele ressuscita e fica por aqui ainda 40 dias. E por que ele fica 40 dias? Para dar a chance do retorno. Para arrebanhar eles de novo. Jesus é paciente, né? Ele é maravilhoso. Olha só. Aí ele disse, ó, tudo isso que ensinei a vocês foi para que, seguindo meus ensinos, vocês tenham paz. Aí na sua Bíblia vai estar, tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. Ponto. Se vocês seguirem os meus ensinos, vocês têm paz. Esse aqui é um versículo que a maioria fala um para o outro, os evangélicos decoraram ele e entendem ele totalmente errado. Entendeu? Primeiro que eles pegam esse versículo pela metade, eles pegam só da segunda parte para frente, e eles dizem assim, ó, no mundo tereis aflição. Significando que para viver aqui tem que ser afligido e acabou. Entendeu? Que aqui é só tribulação, só guerra. Eu ouvi muitas vezes na igreja hinos do tipo assim, esse mundo é mau, só tem tristeza. Isso é mentira, né, irmão? Isso não é verdade. O mundo é bom também. A terra é boa. A terra é boa. Viver é bom. Ter amigos é bom. Eu lembro de quando casei com a Gui, que coisa boa. Depois fica ruim, mas brincadeirinha, Gui. A Josi fica horrorizada quando eu falo isso. Ela me entende, Josi. Entende? Então, olha só, na verdade, teve o dia que casamos, que coisa maravilhosa. E o dia que vieram os meninos, né? Que bênção. Tem muita coisa boa na vida. Eu tenho feito muitas festas, né? Vários têm ido lá em casa, quando temos a oportunidade de convidar. Os que têm ido, eu acho que saem de lá feliz. Tu gosta, né, Henrique? É bom? A Josi gosta de ir lá, o Irã. É bom, né? O Ian nós demoramos a convidar, porque quando ele vai é quase a noite toda, entendeu? Mas ele gosta também, né, Ian? E assim sucessivamente, o Charles e a Leila já foram muitas vezes lá em casa, Emiliano. Eu acho que vocês gostam, né? Acho que a gente é simples, mas há alegria, há amor em recebê-los. Você entende? Então o mundo não é mau e só tem tristeza. Está equivocada a frase. Jesus disse, olha, os meus ensinos visam deixar vocês na paz. É isso. Eu tenho dito isso para vocês, para que em mim tenhais paz. Tudo isso que eu ensinei a vocês foi para que, seguindo os meus ensinos, vocês tenham paz. Aí aqui nesse sistema de coisas do mundo, vocês muitas vezes sofrerão, mas não desanimem. Eu venci esse sistema de coisas. Nós temos que ter um cuidado para não achar que o sistema que os homens implantaram na terra é a vida. Entendeu? É isso que tem que ter o cuidado. A vida não é a política. A vida não é a economia. A vida não é o sistema que está montado. Não. Não. A vida é mais do que isso. E o bom da vida é viver, irmãos. Então, usufrua da vida. Cuidado para você não ser enganado e fazer do trabalho a base do seu futuro. Não, trabalhe, mas também viva. Entendeu? Dedique-se àquilo que você faz, tudo que você fizer, faça com muito capricho, faça com muita alegria, com esforço, mas usufrua do fruto do seu trabalho. Porque se você só
trabalhar para guardar, para daqui a 30 anos se aposentar, aí você sabe se vai viver os 30 anos. Entendeu? Então, usufrua, seja alguém inteligente, né? Que tenha, vai fazendo ali, como diziam os antigos, seu pezinho de meia, guarde os seus recursos, mas usufrua. Não viva só para guardar. Não. Alimente-se do fruto do seu trabalho. Habite a terra e coma dela. Desfrute das coisas que Deus deu para você aqui. Tem alguns dons de Deus que só serão úteis aqui. Você não vai usar na vida imaterial. Por exemplo, Salomão escreve no Eclesiastes e ele diz que o comer e beber também é dom de Deus. É uma dádiva, um presente de Deus. Então coma. Né? Agora, em nome da estética, tem gente que não come mais, passa fome. Tem gente que quase desmaia para ficar magro. Aqui no lado, os vizinhos dali, entendeu? Os nossos vizinhos aqui, ó. Entende? Eles foram tudo para ali, o que comia e o que não comia. Se desse-nos a oportunidade deles voltar e nós pudéssemos bater um papo com eles estão tudo dormindo, estão em silêncio total. Mas se o Senhor permitisse que eles voltassem ali e a gente perguntasse, escuta, o que tu faria se fosse dada a oportunidade de voltar à terra aqui, viver tudo de novo? Já, rapaz, eu ia fazer um bom churrasco, entende? Eu ia viver em paz com a mulher que eu amo, entende? Não ia ter, lá em casa não ia ter mais um virado de costa para o outro, entendeu? Olha, cara, você ia ver que as argumentações seriam tudo de uma vida simples. Tudo simples. As coisas que foram deixadas. Entendeu? Quantas palavras nos diriam? Mas graças a Deus nós ainda estamos aqui e temos tempo de usufruir do melhor da terra. Oh, glória a Deus, usando da sabedoria do Cristo para ter paz. Tenha paz no seu coração e viva abundantemente tudo que o Senhor trouxer às tuas mãos. Tudo, pegue, usufrua, administre, mas viva abundantemente. Amém, queridos? Este é o passo de número 125 com Jesus. Em mim vocês têm paz. Oh, aleluia! Quero agradecer a Deus por esse encontro, por essa oportunidade. E nesta oração, eu quero orar. Primeiro, apresento aqui nosso amigo, nosso irmão Álvaro. Quero orar por ti, irmão Álvaro. Aceitas? Então eu quero que a igreja coloque-se em pé. E também quero orar pelo o paizinho do nosso irmão Guedes. Tinha dado uma melhorada, mas voltou a um outro estágio no enfrentamento lá da febre amarela. É isso, né? Da dengue. Certo. Então nós vamos orar a Deus. Se mais alguém tiver algum pedido, fale com Deus nesse momento. Irmão Nivaldo, ora aqui. Oremos, irmãos. Amado eterno Deus, te somos muito gratos nesta noite, Senhor, pela oportunidade que tem nos dado de aprender sabiamente a tua palavra. Deus, que ela possa tomar guarida em nossos corações e que ao sairmos daqui, Senhor, possamos levar conosco e colocarmos em prática para vivermos uma vida feliz em ti. Oh Deus, nós te louvamos porque tu nos compreende, nos suporta, nos entende. E por isso, como bom Pai, Senhor Deus, tu podes e tens nos ajudado.
Eu te louvo pelas tuas grandes misericórdias, o teu amor. E como diz a tua palavra, que tu não nos tratas segundo as nossas iniquidades, mas tu olha para um coração contrito, um coração, Senhor, que reconhece que nada somos, que somos dependentes da tua misericórdia. Te louvamos, Senhor, pelo privilégio que tens nos dado de andarmos passo a passo contigo, entendendo e compreendendo, Senhor, a tua palavra. Ajuda-nos a colocarmos em prática. Ajuda-nos a vivermos, a ficarmos parecidos contigo. Sabemos perfeitamente, Senhor Deus, que tu nos aperfeiçoarás até aquele dia, o dia da tua vinda, da nossa partida. Todavia, Jesus, ajuda a estarmos com o nosso coração atento, o nosso coração, Senhor, arraigado em ti, na tua palavra, na tua bondade, na tua misericórdia. Nós te louvamos por aqueles irmãos que não puderam estar conosco, mas que ouviram as tuas palavras também. Abençoa cada um daqueles que não puderam ouvir. Também oramos pelos necessitados, pelos doentes, Senhor. Nós oramos por cada um deles. Vai ao encontro, pois tu conheces as necessidades de cada um. Senhor, muito obrigado por este dia, muito obrigado pela tua palavra, muito obrigado, Jesus, por tudo, e nós te pedimos a continuação de uma semana em paz para cada teu servo, cada irmão que aqui está. Te louvamos, te agradecemos, aceita, Jesus, a nossa gratidão e o nosso louvor, é o que te pedimos em teu santo nome. Amém, Jesus.